esta aproximação, como podemos perceber já na primeira leitura, retirada do livro do Levítico, se tratava de uma aproximação indevida. Todo leproso, como víamos, ele tinha como que uma marca na sua vida, para toda a vida, uma marca, em que o afastava da comunidade. Quando estávamos a ouvir aqui, no livro do Levítico, se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar. E o homem atingido por esse mal andará com vestes rasgadas, os cabelos em desordem, barba coberta, gritando: impuro, impuro. Todo leproso assim devia proceder, para que as pessoas então mantivessem a devida distância. Podemos pensar, nesta realidade primeira, em que a se tratar de uma situação não tanto sanitária, mas religioso e cultural. Todo leproso era assim considerado um homem atingido pela justiça de Deus. Se tratava, a grosso modo, de um homem pecador. E assim devia manter a distância das pessoas. E então voltamos à realidade. A realidade em que este homem, para ser curado, só se fosse um milagre. Nós temos inclusive algumas citações em que antes de Jesus já se haviam alguns milagres, já se aconteciam alguns milagres, como por exemplo aquele narrado do poço de Siloé, da piscina de Siloé, em que lá as pessoas acreditavam que descia um anjo, e muitas pessoas ali, quando aquele anjo descia aquela piscina, e era agitada a água, as pessoas que desejavam uma cura, e geralmente eram pessoas leprosas, iam até essa água e muitas vezes conseguiam uma cura. Mas nós estamos agora diante de um homem que toma uma iniciativa, de um homem leproso, de um impuro, que toma esta iniciativa, vai até Jesus, se aproxima de Jesus, mas se aproxima com a certeza de que Jesus o poderia curá-lo. Agora não pensando, numa cura que poderia se realizar a ermo, mas numa cura certa, numa cura a quem ele buscava, com o seu coração, na certeza do seu coração, com a fé do seu coração, dirigindo-se a Jesus: Senhor, se queres, tu tens o poder de curar-me. E Jesus então declara: eu quero, fica curado. E aquele homem então ficou curado. Podemos pensar, queridos irmãos, que aqui Jesus logo pede para que ele se afaste, exatamente por causa da situação, por causa um pouco do vexame. Mas nos voltamos para essas pessoas, a pensar tantas vezes que trazem esta marca da marginalidade, que trazem esta marca da distância das pessoas. E quantas poderíamos pensar que este mal não via apenas de uma mancha ali na própria pele, mas também na própria alma, pois se tratavam de pessoas rejeitadas. Jesus a acolhe, e aqui vai dizer o Evangelho: Jesus sentiu compaixão, Jesus deixou aquele homem a se aproximar, e sentindo compaixão dele, o curou. Eis, queridos irmãos, que esse sentimento de Jesus é o sentimento de Deus, é o sentimento que ele manifesta à humanidade. Deus sentiu compaixão, Deus sente compaixão do seu povo, da humanidade. Por isso enviou o seu Filho, para dar o seu Filho, para resgatar esta humanidade e sobretudo do pecado. E como estava a dizer, todo leproso tinha esta marca como um pecado em sua vida, e exatamente do pecado que Jesus veio nos libertar, nos livrar. Quantas vezes não somos nós que trazemos também esta marca, a marca do pecado, a marca da indigência,
a marca, né, da marginalidade. Interessante que penso um pouco, né, como era a situação daquelas pessoas a caminhar, desses leprosos a caminhar e dizer impuro, impuro, para que as pessoas mantivessem a distância. Às vezes não é assim que, se não nos consideramos, ou tantas vezes fazemos experiências, às vezes eu como sacerdote mesmo, né, ao passar, né, num determinado lugar em que certas pessoas estão por ali, identificam que é um sacerdote, às vezes as pessoas desejam manter uma certa distância. Tem aquelas que desejam manter a distância, talvez por uma ignorância, por não querer, né, lidar com o sacerdote, mas também há aquelas que se sentem impuras, que se sentem, né, incomodadas, né, por não ser, talvez, né, não ter um coração assim aberto para receber aquele sacerdote ou uma pessoa de Deus. Às vezes me deparei com situações em que ia visitar pessoas, né, e as pessoas ficavam encantadas com o sacerdote visitando a sua casa. Nossa, que alegria para mim este dia, ou seja, são pessoas que às vezes assim se sentem, como aquelas que são marginalizadas, como aquelas que são afastadas. Mas eis, meus queridos irmãos, a atitude de Jesus é a atitude a qual somos chamados a imitar, a sermos imitadores, sentir compaixão. Primeiro, na situação do leproso, nós poderíamos pensar, devemos nos aproximar, devemos ter essa coragem de buscar purificar-nos de nossos pecados, de buscar ter a confiança no que somos. Somos um ser humano, somos alguém salvo por Deus, somos especiais aos olhos de Deus. Mas por outro lado, também a pensar na compaixão de Jesus, se somos nós talvez a ter esta atitude de querer se afastar, de querer manter distância. A atitude cristã é de acolher, a atitude cristã é de sentir compaixão, principalmente naquelas situações que passamos mais vexatórias, que às vezes de fato desejamos manter distância. Hoje, por exemplo, né, cito um exemplo da minha vida, peço licença, né, que hoje saí para pedalar de manhãzinha e me esqueci do dinheiro, né, e de repente passei por um lugar, eu não sabia ainda que tinha esquecido o dinheiro, passei por um lugar para tomar uma água de coco, que estava mormaço pela manhã, pedi a água de coco, deu um trabalhão para abrir a água de coco, tomei a água de coco, né, gostei muito da água de coco, de repente olhei um salgado, e pensei, eu vou ver se eu peço um salgado também, mas eu logo pensei, quanto eu vou gastar? Quando eu pensei em quanto vou gastar, me lembrei, não trouxe o dinheiro. Pedi 1000 desculpas à pessoa, né, o trabalho que tiveram para abrir o coco, eles não se importaram, né, foram muito gentis, né, acabei tendo que tomar a água de coco ali de graça para voltar num outro momento para pagar. Mas no final, um pouco, né, mais à frente, pedalando, veio o momento em que me faltou a água, e eu estava mais de 1h30 de casa, e comecei a passar pelos lugares, né, e pensar, será que eu posso pedir uma água aqui? Será que eu posso pedir uma água àquele bar? Será que eles vão me dar? Será que eles vão entender, né, que eu não tenho dinheiro, mas que poderia passar depois? Mas o que me veio? Me veio a vergonha de pedir. E quando me veio essa vergonha de pedir, me lembrei das pessoas que passam pelas ruas pedindo, né? Que vivem nas ruas pedindo, e quantas vezes não são elas a receber um não, a receber, né, um vidro na cara, né? Ou seja, quantas vezes nós não passamos por essa situação, a situação de ser interceptado em algum pedido, e muitas vezes não somos nós a querer manter a distância. Passei um pouco por essa experiência hoje, né? Ou seja, está naquela situação do pedinte, mas com a vergonha de pedir. E essas pessoas que estão aí, será
a pedir, não sentem elas também vergonha? Mas não tem o que fazer, pedem. Um pouco é esta situação em que o Senhor nos chama hoje a imitá-lo. O que São Paulo estava a dizer para nós, né? Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Imitar o Senhor em sua compaixão, sentir compaixão do outro, sentir compaixão, compadecer-se com o outro, sofrer com o outro, é uma atitude cristã. É uma atitude que nos coloca diante de uma realidade, a realidade em que somos todos iguais, em que somos todos pecadores e que fomos todos ao mesmo tempo atingidos por uma grande graça, a graça que nos alcançou a todos, a graça do perdão, e esse perdão, o de Deus, para que pudéssemos um dia estar com Ele. Exercitemos também em nós a compaixão. Estamos a chegar à quaresma, né? Quarta-feira de cinzas, a iniciar a quaresma. Como somos chamados a praticar nesse tempo a compaixão, a exercitar a compaixão. É um caminho de penitência, é um caminho que nos aproxima mais de Deus, é um caminho que nos faz mais de Deus, é um caminho que faz com que nós sejamos seus imitadores. Amém.